Eu já te conheço, né? Mas como tem pessoas que não te conhecem, eu gostaria de começar pedindo que você se apresente, me fale a sua idade, de que cidade você é. Sim. Meu nome é Denner, né? Eu tenho 24 anos de idade. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, do interior, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Três Lagoas. Isso. Uma cidadezinha bem pequenininha. E você viveu como transexual durante quanto tempo? Durante 7 anos da minha vida eu vivi como transexual. Na adolescência, né, a gente começa A se sentir diferente? a se sentir diferente, falar assim, mas o que está acontecendo, né? Apesar de que na infância eu já tinha os pensamentos bem peculiares, assim, e eu falava, mas meu Deus, meu pai vai me matar se eu for assim. Porque ele odiava, sabe? Ele falava pra mim com tanto ódio. E aí eu falei, meu Deus, mas eu me identifiquei com isso. Mas aí chegando na adolescência, que foi a fase onde eu perdi minha avó, eu comecei a lidar comigo mesmo, né? Sim. E foi quando tudo começou a acontecer. E com quem que você achou que poderia haver essa mudança, essa transformação? Qual foram as suas referências? Quem foi o seu referencial de transexualidade? Sim, eu tive contato com algumas travestis e transexual da minha cidade, que eu me aproximei bastante, né? Inclusive teve uma que foi a que me tratou hormonalmente, né? Ela pegava os hormônios para ela e me dava um pouquinho. Então ela foi me dando as dicas, foi me dando quais as injeções que eu deveria tomar, quais os comprimidos. E eu também comecei a ouvir muita música pop, essas coisas que fascina, né? E eu via aquelas mulheres exuberantes, eu falava que eu queria ser igual a elas. E aí tinha uma cantora que, inclusive, o nome, né, que eu tive foi de uma cantora que eu era extremamente fã. E aí veio dessas pessoas, assim, que foram as que se relacionaram Sim. mais lá da minha cidade. E quando você viveu como transexual, tendo um pai, por assim se dizer, machista, qual que foi a reação dele de saber que o filho tinha virado antes uma filha? Sim, o meu pai foi até engraçado, porque eu achei que realmente ele ia quebrar minhas pernas, porque ele falava que se eu virasse isso, ele ia quebrar minhas pernas, ou ia me matar, que isso não se faz, isso não é escória, onde já se viu. Porém, quando ele começou a ver as transformações, porque eu nunca cheguei nele e falei, pai, eu vou fazer isso. Eu comecei a fazendo devagarzinho, tomando hormônio, começando a usar roupa feminina, e ele foi levando, até que quando foi ver já estava assim. E isso quebrou ele no meio, né? Porque assim, ele começou a ver que aquelas pessoas o qual ele julgava tanto, era uma pessoa como qualquer outra, que precisava ser amada, que precisava ser respeitada, que precisava de carinho, de suporte, e que quem faz a obra é o Senhor, né? E ele te deu tudo isso? Não, no começo não, foi bem difícil. Ele fingia que nada acontecia, sabe? Sim. E dentro de casa eu fui tratado como um homem, né? Lá fora todo Mesmo mundo na me identidade respeitava. feminina. Isso, lá fora todo mundo me respeitava, mas dentro de casa era tratado como um homem. E Isso te incomodava? me incomodou no começo, mas depois eu entendi que é complicado também pra ele. Eu tenho que entender o lado dele também. Sim. Você entendeu? E o relacionamento com a sua mãe? A minha mãe é o amor da minha vida. Ela, em todo momento, ela não aceitava. Ela deixava claro isso, que pra ela isso não estava correto. Mas em momento algum ela me abandonou, ela deixou de falar como eu queria. Ela era a única pessoa que em casa me chamava pelo nome social, né? Então assim, ela chorava, né, no quarto sozinha, mas quando estava comigo ela sempre demonstrou assim força para poder estar do meu lado. A minha mãe foi. E sua mãe é uma mulher de fé? A minha mãe é uma mulher de fé. Minha mãe é uma mulher de fé. Sempre foi, ela deu uma afastada, mas hoje, graças a Deus, ela está bem nos caminhos do Senhor, buscando cada dia mais. Então você diz que esse relacionamento, talvez aquele relacionamento que você
gostaria de ter tido mais profundamente com o seu pai, você acabou desenvolvendo mais com a sua mãe por conta de referência? Sim, sem dúvida. A minha família, a maioria da minha família é homem. São homens, né? E assim, a minha mãe, ela sempre esteve comigo. A minha tia também era uma mulher que foi a minha mãe também. Eu sempre me dei melhor com elas, porque da nossa casa, a gente é muito ignorante. E por ver certas coisas em casa, ainda quando criança, brigas e coisas que foram complicadas para uma criança ver, né? Então mexeu muito comigo. É muita coisa, assim, né? É uma família muito desestruturada, é uma família que não tem uma figura paterna tão forte, tão respeitosa, tão amorosa. Mas hoje, graças a Deus, as coisas estão mudaram e estão mudando, né? Estão mudando. Interessante. E quando começou a fé? Quando a fé brotou no seu coração? Quando que você se viu e não quis mais continuar vivendo como você vivia? O que não estava bom que você decidiu deixar? Sim. Na verdade, na minha cidade eu era, pela classe ali LGBT, eu era conhecida como a travesti, a transexual mais bonita de Três Lagoas. Né? Tinha um corpão, tinha o cabelo bonito, e tinha o rosto, tudo, era tudo muito bonito. E eu construí um império com isso, porque a minha vaidade, eu era uma pessoa com a vaidade lá nos céus. Então eu amava isso. Né? Ou nas trevas, né? Exatamente. É o mais correto de dizer. Então, assim, eu amava tudo isso, eu amava os olhares. Só que eu via o meu irmão, ele cristão. Sim. O meu irmão, eu tava me arrumando para ir para as festas, porque eu vivia em festas em prostíbulos, festas em sítio, em rancho, sabe? E era sempre de madrugada que começava. Então eu ia me arrumar, o meu irmão tava chegando em casa. Aí eu ficava, porque eu falava assim, mas como que pode, né? Crente não tem vida, crente não faz nada, crente só é tudo um povo chato. Mas o que acontece? O meu irmão, uma vez, ele veio falar comigo e ele veio falando, se você não aceitar Jesus, você vai pro inferno. Esse jeito que você tá aí, você vai pro inferno, você vai morrer e vai direto pro inferno. Você acha que Jesus gosta do seu jeito que você é? E nós discutimos muito feio nesse dia. Até porque eu achava que Jesus, que eu nasci assim. Falei, não, eu nasci assim, esse sentimento, como que pode? Desde criança, eu nasci assim, e Jesus, ele me ama do jeito que eu sou, e eu sou abençoado assim. E depois desse dia, ele ficou um tempo sem a gente conversar a respeito disso, mas ele começou a me tratar diferente, ele começou a me amar. Aí ele começou a dar o amor, atitudes de amor, em vez de falar com agressividade. E a gente começou a ter um relacionamento mais de intimidade, sabe? E foi aí que eu comecei a questionar ele sobre Deus, sobre o que ele achava, como que era. E aí começou tudo acontecendo. Através do meu irmão ministrando na minha vida, com muita sabedoria. As coisas foram caminhando. Então, de início, a palavra dele foi algo que gerou em você um pouco de medo. Sim. Né? Te gerou pensamentos. Ainda que a gente pode definir assim, que um temor não seria todo esse medo exagerado, né? Como as pessoas imaginam, Sim. né? Porque o temor, ele remete mais também a uma questão de reverência. Sim, e entender realmente que nós temos o nosso lugar e existe alguém que está acima da gente, sabe? É entender que existe Deus mesmo. E o interessante é que há uma inversão aqui. Porque então, se você pensa em relacionamento por conta do medo, agora está sendo ensinado para você que existe um relacionamento com Deus através do amor. Do amor, da intimidade, do buscar. Que é um relacionamento diferenciado. Porque as pessoas pensam o quê? Por que eu tenho que servir esse Deus? Só porque eu tenho medo de ir para o inferno? Uhum. Quando na realidade o que as pessoas não conseguem compreender, Denner, é que nós servimos a esse Deus que se revelou, que se apresentou, que ele se definiu na história, ele quis se mostrar na história, nós nos relacionamos com ele
Porque nós aprendemos a amá-lo e ele faz Justamente. parte da nossa vida, da nossa existência e de tudo que nós somos. Então o céu ou o inferno é indiferente quando nós queremos estar com ele. Porque querer estar com ele não é na eternidade só. É estar aqui hoje, aqui e agora. E poder desfrutar disso. Não é dizer eu sei que Deus me ama. Saber que Deus te ama, ok. Ele tem essa característica do amor. Mas agora, desfrutar desse amor e amá-lo também é uma outra questão. Sim, exatamente. Inclusive, algo que eu sempre falo é que na minha casa todo domingo eu convidava 30 pessoas para estar jantando comigo. Porque chegava o final de semana, eu me deitava para dormir e era terrível. Porque eu me deitava e sentia um vazio muito grande. Eu sentia que parece que eu ia morrer. Era uma depressão muito grande, assim, era algo que mexia muito comigo, que me incomodava demais. E eu estava rodeado de pessoas. Mas mesmo assim, quando todas iam embora, eu ficava, meu Deus. Só que hoje, depois que eu conheci ao Senhor, depois que eu me entreguei ao Senhor, na maioria das vezes eu estou em solitude, eu estou sozinho, eu estou com os meus pensamentos levados aos céus, ao Senhor. E eu nunca estive tão bem, eu nunca estive tão cheio da presença do Senhor, assim, que lança fora todo o medo, que lança fora todo esse buraco que há dentro, sabe? Esse buraco que só é preenchido com a presença de Deus, através do seu Santo Espírito. E quando foi o momento da mudança geral, né? Quando foi o momento da conversão, dessa mudança de pensamento, dessa mudança de vida? Sim. A princípio o Senhor começou a falar comigo porque o meu irmão falou assim: olha, você tem tantas questões, você me questiona sobre tantas coisas, por que você não começa a orar ao Senhor em relação a tudo isso que você me pergunta? E outra, pega uma Bíblia e começa a ler, porque eu gosto muito de ler, né? E o meu irmão falou assim: pega a Bíblia e começa a ler ela, sem nenhum tipo de propósito, só leia. E o Senhor, ele vai falar com você, pode ter certeza disso. E a partir daí eu comecei a falar, vamos ver, né? E aí eu fui começar a ler, fui começar a orar. E as coisas começaram a ficar diferentes. Porque eu ia me maquiar para sair, eu me olhava no espelho e eu me incomodava comigo mesmo. Falava, mas o que está acontecendo? Lá dentro de mim algo falava assim, por que você está fazendo isso? Não é isso que eu tenho para você. Mas eu tentava de todas as formas não ouvir. Porque eu sabia que aquilo ia ser muito forte e ia doer demais. E eu não sei se eu estava preparado para isso. Eu não sabia. Mas, a partir do momento que você conhece a verdade, a partir do momento que ele se apresenta e que você conhece esse amor, que você vai sentindo esse amor cada vez maior, eu falei, não, eu não posso dar as costas para isso. O meu irmão me falou que ele ia se apresentar a mim e ele se apresentou. Que hoje eu preciso saber o que ele quer, porque até hoje eu vivi o que eu quero. Mas eu não estou aqui para viver o que eu quero para mim. Eu estou aqui para ser servo, eu estou aqui para ser amado, para ser filho, não só uma criatura, sabe? E as coisas foram mudando, eu fui parando, foi me incomodando as minhas maquiagens, foi me incomodando o meu cabelo, foi me incomodando as minhas roupas. E eu fui mudando, de pouquinho em pouquinho, não foi nada drástico comigo. Sim. Foi um processo... Quanto tempo demorou esse processo? Esse processo durou em torno de uns 8 a 10 meses. Que eu parei de me maquiar. Primeiro, antes de tudo, eu cheguei nos meus amigos. Eu cheguei na minha família, em cada um deles, falei, vai acontecer assim. Eu vivi a vida inteira assim, mas hoje eu estou conhecendo o Senhor. Ele tem falado comigo. Eu não sei se você acredita ou se você deixa de acreditar, mas eu estou conhecendo o Senhor e eu vou mudar. Daqui uns tempos você vai começar a ver eu com o rosto diferente, com cabelo diferente, com roupa diferente. E não se assuste, porque eu entreguei a minha vida para o Senhor. Falei isso para minha família e foi um baque para todo mundo. Para os meus amigos também, homossexuais, eles ficaram muito surpresos. Eles ficaram chocados, né? Uns não concordaram, mas muitos falaram assim, você
faz o que você achar melhor. Então aí foi aí que começou, aí eu comecei a parar de usar maquiagem, comecei a usar roupa mais masculinas. E a última coisa que eu fiz foi cortar o meu cabelo. Foi cortar o cabelo. Inclusive foi pastor da minha igreja no salão, foi uma galera boa para orar por mim e estar comigo naquele momento. Legal. E agora você está indo pro, vamos dizer assim, né? Pro último momento, tem alguma coisa ainda que falta, né? Deixar de te incomodar, né? Sim. Porque ficou algumas consequências. Sim. E você está aqui para isso, né? Sim. Você está prestes para fazer uma cirurgia? Nós estamos, não? Nós estamos. Estamos prestes a fazer isso, né? Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho. E amanhã, dia 18 de junho, vamos estar ali, né? Para poder fazer essa última passagem, né? Esse último período. Com a graça de Deus, Deus nos auxiliou. E você tem esse percurso para fazer. Como que está o coração? Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu entreguei tudo para o Senhor, né? Falei, Deus, a minha vida é do Senhor. Eu não tenho condições, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que o Senhor é quem está comigo, é o Senhor quem vai à frente. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando surgiu, né? Porque foi através de uma amiga minha porque ela sabia que me incomodava muito, né? Por conta da questão do tratamento hormonal, foi desenvolvido um seio em mim. Uhum. E me incomodava muito, até porque eu gosto muito de fazer exercício físico e eu fiz de tudo para tentar voltar ao corpo mais masculino possível, Uhum. né? Então, começava a doer demais e não perdia e ficava... E aí ela entrou em contato, foi ela, a Olivia, uma amiga minha, ela entrou em contato com o pastor Anderson através de um comentário e ele viu e aí desenrolou tudo, se prontificou. E hoje nós estamos aqui, amanhã é dia de entrar na sala de cirurgia para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou te desejar boa sorte. E eu também vou te desejar boa sorte. Você tem uma ótima cirurgia, tenho Amém. certeza que pessoas podem se identificar com o que a gente conversou aqui, né? Sim. É inevitável que isso aconteça. E a gente quer gerar essa identificação, né? Sim. Que as pessoas entendam que existe existe uma vida além da transexualidade, existe uma vida além também da homossexualidade, Sim. né? Nós acreditamos que há a possibilidade de viver uma nova vida. Sim. Só não há possibilidade de viver novas coisas uma vez que você morreu. Se morreu, não há essa possibilidade, mas hoje a gente encontra essa força, né? Jesus nos deu essa capacidade hoje, né? Eu digo sempre que é muito engraçado em algumas coisas, mas é muito real. Aquilo que você não pode dizer não, você é escravo. Então hoje a gente consegue olhar tanto para a homossexualidade, para a transexualidade e dizer não, porque nós não somos escravos disso. E é muito engraçado, né, que as pessoas querem muitas das vezes comparar. Você consegue mudar a cor da sua pele, né? Mas as pessoas infelizmente não conseguem entender que a cor da nossa pele é biologia e a nossa sexualidade é comportamento. Marcelo Messa. Eu sei, né, o seu nome, sei da sua história, sei de tudo que você viveu, tem vivido, né? E vai viver, eu acredito que vou participar disso também. Sim. Mas então, eu queria que você se apresentasse, falasse o seu nome, a sua idade, a sua cidade, para que as pessoas possam te conhecer também. Então, meu nome é Marcelo, né? Eu tenho 27 anos, sou da cidade de Rondônia, Porto Velho. E Marcelo, você viveu a transexualidade, né? Sim. Você passou quantos anos na transexualidade? Então, eu passei 11 anos, né? 11 anos. Comecei com 16, né? E com 17 anos, né, eu caí na droga, na pedra, né? No crack. No crack. Muito novinho, né? Muito novinho. Assim que eu conheci a rua, né, através de outros travestis, né, que me levaram, até então eu não conhecia, só tomava hormônio e ficava em casa. Tinha uma vida normal, assim, digamos, né? Mas você começou a tomar hormônio, como você descobriu o hormônio? Eu não me recordo bem, assim, como que eu descobri, né?
Eu sei que tudo assim aconteceu depois da perca que eu tive da minha avó, né? Que gerou ali uma certa revolta, né? E eu decidi realizar aquele desejo que eu tinha no meu coração, né? Que era se tornar uma mulher, se tornar um travesti. Né? E a partir daquele momento, dessa idade, eu comecei a tomar hormônio. Fui na farmácia, tomei o primeiro hormônio e dali eu comecei. Você não nasceu desse jeito, você está dizendo, ou você sempre se identificou assim, você acredita, né, que isso possa ser algo que uma pessoa desenvolve a partir do seu nascimento? Então, eu acredito que esse sentimento gerou em mim a partir dos 7 anos, né? As outras crianças um pouco maiores que eu, né, abusavam, né, ameaçavam. Aqui você está falando de um relacionamento sexual precoce, né? Isso. Mas agora, com essa idade, você se olhava, se via uma menina, uma mulher em si, ou você se via simplesmente um garoto homossexual, né, que ou despertou em você uma homossexualidade, que fez com que você sentisse desejo por homens, talvez mais acolhimento, né? Eu tinha o desejo mesmo assim o sentimento que eu era uma mulher mesmo. Não tinha o pensamento que era de ser menina, mas sim se vestir de mulher. Entendi. Eu não vou correr muito o assunto, né? Mas eu poderia dizer assim que ninguém forçou você a ser mulher. Não. Eu já tinha isso dentro de mim. Então já era uma coisa que tinha a ver com como você se enxergava no mundo. Uma pergunta aqui, né? Para você, né? Já tenho feito algumas, mas para eu entender. Porque quando eu olho para minha história, né, Marcelo? Eu lembro que eu não tinha capacidade de me olhar no espelho e me ver quem eu era. Então, até os 15 anos, enquanto eu não fiz a transição, que eu passei, né, do masculino para o feminino totalmente, eu não tinha identidade física mesmo, não conseguia me enxergar, nada era funcional, meu rosto não tinha harmonia, nada parecia que eu não tinha existência, que eu era até aquele momento um fantasma. E agora, depois que o cabelo cresceu, depois que o rosto começou a mudar, parece que ali eu me descobri, eu falei, aqui é o meu verdadeiro eu. Você teve essa impressão, essa sensação alguma vez, depois da transição? Depois, assim, que eu me tornei? Sim. Ou enquanto você estava se tornando naquela... Porque eu lembro na minha idade de transição, dos 15 para os 16 anos, eu lembro que eu ia para a escola de manhã, estava no primeiro ano, mas em compensação à noite eu me vestia de menina toda noite. Então de noite eu me vestia de menina e de dia eu era um menino. E até que um dia eu cheguei e entrei num conflito. Falei, quem sou eu? Eu sou o Robert ou eu sou a Sabrina? Quem vai dominar aqui? Então parecia que era uma luta muito profunda entre duas verdades ou duas realidades que estavam ali o tempo todo querendo, né, um tomar o lugar do outro, assim. Uhum. Não é que são dois personagens, mas me parece como que duas histórias distintas. Até que quando eu decidi ser Sabrina mesmo, foi um momento que ali de uma vez por todas acabou, o fantasma deixou de existir ali e existir completamente. Você sentiu mais ou menos assim alguma vez? Então, assim, eu decidi, eu não tive aquela fase assim, como eu posso dizer pra você, gay, né? Eu já tive a fase assim, quis me transformar mesmo em mulher por completo, né? Comecei com o cabelo curtinho, né? E fui deixando o cabelo crescer. E aí foi aumentando mais aquele desejo. Entendi. E aí você automaticamente teve que ganhar dinheiro. Então, foi. E você foi viver da prostituição. Fui viver da prostituição. E o tempo na prostituição? Hoje, você quando olha para trás, quando você pensa... Existem muitas meninas hoje que a gente sabe estão na prostituição. Quando você olha para tudo isso, se você pudesse dar um conselho ou você pudesse servir hoje de exemplo para as meninas que vivem na prostituição e sofrem com isso, você diria... O que eu diria é... Porque, assim, muitos, né, que se encontram nessa vida de homossexualidade, muitos deles têm esse desejo de servir ao Senhor, né? Mas eles têm
um medo. E era esse medo que eu tinha também. Mas quando que essa fé brotou no seu coração? De que forma ela chegou, né? Ao fazer de uma forma que você já não quis mais viver do mesmo jeito? Então, né, eu costumo dizer em todos os lugares que o Senhor me dá a oportunidade, né, para mim ir e compartilhar esse testemunho, né, por mais que eu estivesse naquela vida ali, mas no fundo do meu coração eu tinha a certeza que tudo aquilo ali seria passageiro, e foi. E eu sabia que um dia, só não saberia quando, mas sabia e tinha certeza em mim que eu não ficaria velho numa beira de uma esquina me prostituindo, né? E meus amigos até costumavam brincar comigo, né? Ah, Marcelo, você vai ficar velho numa esquina, o que você vai fazer da vida? Eu falei, não, eu não vou ficar. Quando eu estiver se aproximando da minha certa idade, né, eu vou para a igreja. Aí elas até falaram assim, mas você vai ser pastor? Eu falei, se assim for a vontade do Senhor, sim. Eu fico pensativo, né? Porque as pessoas não conseguem chegar a esse entendimento, né, Marcelo, de que a profissão de fé requer também muito esforço da gente. Requereu tudo de você. Sim. Requereu você deixar todos esses 11 anos para trás e entender. Marcelo, eu penso que a gente só deixa para trás o que não está bom. Verdade. Sabe aquele ditado popular, o time que ganha não se mexe? Então, se você mexeu num time que não estava ganhando, é porque esse time não era bom. Então, não foi capaz de produzir no seu coração toda essa satisfação, né? Toda aquela satisfação necessária que você tinha para a sua vida, toda a felicidade necessária para a sua vida. Porque se a gente perguntar quanta dor você sofreu no meio do caminho, e quantas perdas, né, você sofreu no meio do caminho, quantas pessoas que não estão mais aqui, quantas amigas que morreram, né, de forma trágica talvez, né, que a gente perdeu nesse meio caminho. E as pessoas não têm coragem de assumir isso, né? Só a gente que viveu na rua, né, desde pequeno, a gente entende o quanto realmente que a gente olha para a nossa vida e fala, Deus, obrigado pela oportunidade de viver uma nova história. Né? E você está aqui revivendo essa nova história. Sim. Ainda tem a próxima malha, né? E hoje é dia 17 de junho, amanhã é dia 18 de junho, nós estaremos ali às 7h30 da manhã para realizar essa nossa cirurgia. Estamos juntos nessa, com a graça de Deus, com a ajuda dos irmãos. E é mais um passo, né, para você afirmar de uma vez, de uma vez por todas também, o que você é. Você é quem Deus fez você para ser. Né? E chegar nesse lugar de ser o que Deus desejou para você hoje é enxergar que a gente perde a autonomia do nosso viver. Aquilo que Jesus disse, aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então aqui existe uma questão simples, transexualidade ou ser um cristão? O que você me diz, Marcelo? Hoje eu digo ser cristão, servir ao Senhor, né? Como você disse, né? Como a palavra do Senhor nos diz, né? Que nós devemos nos negar, né? Negar o quê? Negar as nossas práticas, as más escolhas, né? Que um dia a gente fez e que hoje nós estamos aqui, você, eu, né? Como testemunho que para Deus nada é impossível quando a gente se entrega de corpo e alma. E o ser humano, ele julga a aparência, mas o Senhor, ele vê o nosso coração, ele vê o desejo, a sede, a fome, que eu e você, e que muitos até que se encontram na homossexualidade tem essa sede, mas não tem coragem, não tem essa força. Mas Jesus, ele pode conceder essa força e essa graça, porque é Ele que nos dá a vitória e é Ele que vai na frente pelejar por nós. Amém. As pessoas pensam, né, que foi feita uma lavagem cerebral, colocaram quase que uma arma na nossa cabeça. A arma que as pessoas acham que colocaram na nossa cabeça é o inferno. Né? Então eles colocam que o inferno é como o terror que rouba a nossa psique, né, a nossa forma de pensar,
Então coloca um medo na gente que a gente abre mão de tudo isso por conta desse medo dentro do coração. Mas não foi isso que aconteceu com você? Não. Foi ao contrário, pelo que você está me dizendo? Sim, justamente, né? Eu costumo dizer assim, né, que a gente não tem que vir pelo medo, não pelo medo de ir para o inferno, mas nós temos que vir pelo amor, por esse amor, né? Porque nós amamos ao Senhor, e não porque nós temos medo, mas sim porque a gente quer servir a Ele, nós queremos ser servos sobre essa terra, e nós queremos permitir que o Senhor adentre sobre os nossos corações e realize tudo aquilo que Ele tem projetado, né? Que nós não sabemos, mas que somente Ele sabe. Marcelo, e como foi o dia da conversão? Como aconteceu? Cara, foi tremendo, né? Porque eu passei 3 anos me preparando para me converter, sabe? Sempre aparecia alguma coisa, uma viagem, nunca dava certo, né? E a última viagem que eu fiz foi para Uberaba, né, para juntar o dinheiro para me fazer a cirurgia. Só que eu não consegui juntar o dinheiro completo. Eu voltei para minha cidade natal, Porto Velho. E aí eu fui na casa de uma tia minha, né? E lá me deu vontade de fazer uma visita em outra tia minha, né? E eu cheguei lá e nós começamos a conversar. E eu falei com ela assim, tia, vamos cantar um hino da harpa? E aí ela pegou a harpa, né, e nós começamos a cantar. E a partir daquele momento ali, eu creio e tenho fé que o Senhor já tinha preparado aquele momento ali. E nós começamos a cantar e eu comecei a me derramar. Porque eu já estava cansado de tudo. A vida cansa? Sim. Sem Cristo, sim. Cansa. Porque é uma vida passageira. É uma vida que muitas das vezes eu saía à noite e não sabia se eu iria voltar. Mas o Senhor, com sua misericórdia e graça, sempre me concedeu livramento, sempre me protegeu. Então, a partir daquele momento que eu estive ali com a minha tia, eu perguntei para ela se eu poderia fazer uma visita, porque eu já tinha ido em outros ministérios, Robert. E, tipo assim, eu fui tipo meio que rejeitado. Não vieram perguntar para mim, assim, se eu queria uma ajuda, se eu queria aceitar Jesus, porque eu ia na Paz Igreja com essa esperança. Alguém vai me chamar e perguntar se eu quero uma ajuda, né? Mas não surgiu essa oportunidade. Então eu conversei com a minha tia, perguntei para ela se eu podia fazer uma visita no ministério em que ela congrega, sem compromisso. E dali eu fui umas 4 vezes vestido de mulher. E dentre essas 4 vezes que eu ia indo, o Senhor ia ministrando cada vez mais forte no meu coração. Foi 4 semanas. Eu ia para a igreja e ia para a rua. Só que quando eu chegava na avenida, não era mais aquele, sabe, não tinha mais aquela vontade que eu tinha de ficar. Saía cedo de casa, ficava até as 5 da manhã. Já era diferente. Quando dava 8 horas, cara, me dava uma dor de cabeça tremenda. Meus olhos latejavam muito. Tipo, assim, creio eu que ali o Senhor já estava falando comigo, falando, vai embora daqui porque eu não te quero mais aqui. Já chega. Né? E no 4º dia que eu fui, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, né? E eu olhei para minha tia, eu falei, tia, é hoje, né? Aí ela só balançou a cabeça assim, falou que sim. E eu peguei e fui lá diante do altar do Senhor, me prostrei de joelho e aceitei Jesus como meu único e legítimo Salvador. Mas quando eu voltei para casa, eu passei uma batalha tremenda dentro do meu quarto, só eu e Deus. Eu encostei a porta do meu quarto, sentei na cama, era exatamente umas 5 horas da tarde,
E eu falei, Espírito Santo, eu te convido nesse momento para o Senhor sentar comigo aqui sobre essa cama. E comecei a conversar com Deus, né? Falar, Senhor, eu não tenho força, mas se o Senhor realmente tem um plano sobre a minha vida, se o Senhor tem um mover sobre a minha vida, eu peço que o Senhor me conceda essa força, essa graça para me tomar a atitude para eu mudar a minha vida, para o Senhor mudar a minha vida e para o Senhor adentrar dentro do meu coração e fazer de mim tua morada e mudar tudo, tirar tudo que te desagrada. E naquele momento ali eu confesso que foi tremendo, porque me deu uma força, me deu uma sede, me deu assim um nojo de tudo que eu já tinha vivido, que eu vivi, o que eu passei, as cirurgias que eu tinha feito, sabe? Aquilo foi me enojando, eu fiquei agoniado, procurando alguma coisa para me cortar meu cabelo. Tentei passar a máquina não passava. Né? Eu abri a porta do meu quarto, saí correndo, falei, mãe, eu preciso que a senhora me dê uma tesoura agora. Porque se eu não fazer isso agora, eu não faço nunca mais. Sabe? E do momento que eu cortei meu cabelo ali, foi assim, um alívio. Tipo como se tivesse saído um peso de cima de mim. E eu falei, mãe, liga pra tia agora pra ela cortar meu cabelo. Porque a partir de hoje, eu não sou mais a Natiele. Hoje eu sou o Marcelo Nessa. E o Marcelo reviveu. É emocionante, né? A gente ouvir sobre conversão. Eu acredito que conversão, e aqui é uma crítica minha mesmo, sabe? Sim. Eu acredito que as pessoas têm achado que muitas das vezes nós somos troféus, né, de igreja, né? Mostrando para as pessoas que a nossa conversão ou a nossa vida gera tanto impacto assim. Mas as pessoas deveriam entender que o que tem que gerar impacto na vida das pessoas é a conversão de qualquer tipo de pessoa, porque o sacrifício da cruz é o mesmo, o resgate é o mesmo, o sangue investido é o mesmo, então não é um potencial maior a nossa conversão. Sim. O potencial maior da nossa conversão é o momento de oposição que a gente está fazendo hoje contra a mentira que foi colocada, que a transexualidade e a homossexualidade é imutável. Isso é uma mentira, é mutável, pode mudar, é comportamental, isso pode ser alterado. Então, diante disso, diante da nossa sociedade hoje, sim, é um milagre, é uma grandeza. Mas diante do sacrifício de Jesus, isso é para todas as pessoas, o sacrifício é o mesmo, o sangue é o mesmo. Então a igreja ainda está achando que os seus pecadinhos morais, né, aquelas coisas embutidas dentro dos irmãos, não é tão grave, né, diante daquilo que talvez nós vivemos. Mas eles estão talvez muito equivocados, não estão entendendo que por conta de uma ofensa o pecado entrou no mundo. Quanto mais ainda não entrará a graça a partir do sacrifício de Jesus. Mas é para todos. Então, Marcelo, amanhã é o nosso dia. Quero dizer para você que você tenha uma ótima cirurgia, que Deus abençoe, enche você de saúde, de capacidade. E depois a gente vai conversar mais um pouquinho, né, com vocês. A gente vai para o pós-operatório depois. Então hoje, anterior ao dia da cirurgia, desejo a você a melhor cirurgia do mundo. Que Deus abençoe você, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Hola, buenas noches. Mi nombre es Robert Goicochea. Tengo 36 años y soy del país de Perú. Y bueno, quiero contarte un poco de mi testimonio. Yo viví una vida de transexualismo por 20 años en mi vida. 20 años que viví atrapado, esclavizado en esa vida. ¿Y por qué te digo esclavo? Porque la persona que vive en esa vida no puede salir por sus propias fuerzas. Solamente cuando conocí a Cristo fue la única forma que yo pude escapar de esa vida. Cada vez que yo siempre crecía, siempre me preguntaba por qué yo había nacido así, o por qué tenía que yo sentir esas cosas. Mas cuando ni hubo mi psicólogo, ni aún mi madre, ni aún las personas de mi alrededor me podían responder,
No solamente cuando encontré a Cristo, Él me hizo responder que todo es a causa del pecado del hombre. A causa como se aleja el hombre de Dios, vienen todas las consecuencias. Y es por eso que yo tomé la decisión, porque el homosexualismo no se nace, sino que el homosexualismo es una decisión que en el transcurso de tu vida tú lo tomas. Y es la decisión que yo tomé por 20 años de mi vida. Yo a los 16 años, yo ya empecé a armoniar mi cuerpo y estaba completamente transformado como una chica. A los 17 años yo viajé a Europa y fue ahí donde yo empecé a prostituirme, empecé a robar, ¿no? Y a tantas cosas más, porque esa es la vida de un homosexual, lamentablemente. No hay homosexual en esta tierra que pueda decir que sea feliz, porque no lo hay. No hay homosexual feliz, porque es lo que le espera al homosexual en la calle: la prostitución, la delincuencia, la droga y todo ello. Es una vida de dolor, una vida de sufrimiento que solamente pasa el homosexual. No hay lesbiana que sea feliz. Y es por eso que yo soy una persona, un sobreviviente de esta ideología de género, que estoy aquí para decirte que verdaderamente no es verdad. Solamente es una mentira, una falsedad, una vanidad que nos ha engañado Satanás para atraparnos en esa vida y condenarnos a la vida, a la condenación eterna. Pero Cristo vino a este mundo para darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Viví casado 10 años con un hombre. 10 años estuve casado con un hombre, criando 2 niños que llegaron a decirme mamá. Y cuando pensé que yo lo tenía todo, y cuando pensé que verdaderamente había alcanzado lo que siempre había querido, fue allí donde llegó Cristo a mi vida. Fue mi hermana menor, que había quedado en Perú, la que ella había conocido a Cristo. Y un día, cuando yo regresé a Perú, ella me enfrentó con la palabra, diciéndome que solamente varón y hembra había hecho Dios, y que si yo no me arrepentía de esa vida, me esperaba la condenación eterna. Y como dice la Escritura, la palabra nunca vuelve vacía. Fue algo como una espada que entró en mi corazón, que quizás de repente me lastimó en un momento, pero que a la misma vez me consoló y me dijo que tenía esperanza, porque su palabra dice que todo aquel que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Y fue así que el Señor permitió que yo sienta ese temor en mi corazón. Y se cumple la Escritura donde dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Yo empecé a temer en mi corazón y decía: Dios, yo no me quiero ir a ese infierno. Y si verdaderamente tú existes, entonces dame la oportunidad de salvarme. Entonces yo le entregué mi vida a Cristo. Porque verdaderamente, por más que yo tenía todo lo que había alcanzado en esa vida, dinero, un hombre que me amaba, 2 niños que me decían mamá, una familia, no era feliz. Porque como te dije desde un principio, no hay homosexual, no hay transexual, no hay gay, no hay lesbiana que sea feliz. No lo hay. Y porque la verdadera felicidad se llama Jesucristo. Y yo le entregué mi vida a Él. Y fue un proceso de 1 año, yéndome vestido de mujer a la iglesia. Y a decirle: Señor, ayúdame. Y muchas veces me decía: Dios, por favor, ya no puedo más. No puedo dejar a esa familia, no puedo dejar a este hombre, no puedo dejar a estos niños. Acaba con mi vida, me decía. Pero en medio de la oración Dios me decía: yo estoy contigo, resiste un poco más. Y seguía adelante, hasta que llegó un momento en que yo pude sentir la fuerza que viene dentro de tu corazón, que me hacía sentir que ya estaba preparado y me decía: ya es hora de partir, es hora de dejar toda esta vida de la que tú quieres escapar. Porque por eso su palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Dios no es deudor de nadie. Aquel que le ha entregado su vida a Cristo, aquel que cree en Jesús, Él nunca te avergonzará. Yo le creí y yo fui respondido, porque yo pude dejar mi vida. Pude dejar mi vida 20 años viviendo en el homosexualismo. Solamente Jesús es la medicina para el alma del hombre. Y fue así que Dios me dio la fuerza y la capacidad para poder dejar esa vida, haciéndome reconocer
que yo era pecador delante de Él, pero que su palabra dice que aquel que confesare su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo le creí. Y Él me hizo libre. Un 31 de mayo del 2016, yo regresé dejando toda mi vida, dejando a ese hombre, dejando a esos niños y sin mirar atrás. Y empecé a mirar adelante porque sabía que Jesús tenía algo mejor para mí. Y es así que hoy tengo 3 años por la misericordia de Dios que estoy caminando con Él y pude entender por qué Él me llamó, para ser su testigo, para ser su discípulo, para poder decirle y predicarle al mundo con mi propia vida que hay un Cristo que cambia, que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que te da la verdadera vida. No la vida que solamente puedes decir que hay en el cielo, sino la vida que comienza aquí, hermano. Y yo sé que también quiere hacer lo mismo con tu vida. Yo sé que Él también quiere hacer algo con tu vida. Y aunque lo que tú estás pensando, lo que el enemigo te está engañando en esa mente y te dice que no puedes, solamente cree y veas la gloria de Dios. Y hoy estoy aquí una vez más para glorificar el nombre de Cristo. Tengo, como lo ves, las prótesis todavía que no me las pude sacar porque no tenía el medio suficiente para poder hacerlo. Pero me da para mi Señor, me da para mi pan de cada día, no me quejo. Y soy feliz. Quizás antes habré tenido una mesa repleta de todo lo que yo quería, viajes y mundo y todo. Pero ahora puedo comer un pan y puedo decir que soy feliz. Porque el día que me muera, me voy con Cristo. Y eso es lo que no te da el enemigo. El enemigo te puede dar todo lo que tú quieras, pero te va a cobrar un precio muy alto, que es tu alma en el infierno. Pero solamente la palabra dice: aquel que tiene vida tiene esperanza de salir. Y tú tienes vida. Salva tu vida ahora, como Él nos salvó a nosotros. Hoy estoy aquí porque Dios una vez más halle gracia en Él, por la vida del hermano Robert, Diego Di Paula y el pastor Anderson, que me ayudaron, y estoy aquí porque mañana me voy a operar junto a mis hermanos. Ellos están haciendo posible todo esto con otros hermanos y verdaderamente puedo ver el amor y la misericordia de Dios a través de la vida de ellos que nos ayudan. Así que tú que estás escuchando este testimonio, no es una mentira, no es un cuento, es real, porque todos los que estamos aquí somos un milagro de Dios. Somos testimonios vivientes de que hay un Dios que cambia y transforma al hombre. Y yo te quiero invitar a ti, querido amigo, que tú también le entregues tu vida a Cristo y le creas que Él puede hacer una vida nueva en ti. Porque todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Que Dios te bendiga.